Vamos na nossa aula de hoje, sétimo ano, a nossa nova matéria, tratamento da informação, que fala sobre gráficos. Na verdade, é uma revisão da aula sobre tratamento da informação do ano passado, que vocês tiveram já essa matéria. Então, é só, na verdade, uma revisão. Nós temos gráfico de barra, nós temos gráfico de linhas e nós temos gráficos de setores e temos um pictograma. O que quer dizer isso? Pictograma é quando eu faço um gráfico e represento, por exemplo, uma quantidade de planta e eu boto os tipos de planta, os desenhinhos. Esses desenhos quer dizer que esse gráfico é um pictograma, que ele está usando o que ele quer dizer, se é uma fruta. Por exemplo, eu quero fazer um gráfico sobre banana, maçã e pera. Eu vou usar o pictograma no meu gráfico, é assim que se chama. O gráfico de barra, que nós temos o gráfico de barra, que a gente já conhece bem, as barras verticais, mas elas também podem ser tanto vertical como horizontal. Olha, ela pode ser assim, como pode ser assim, meu gráfico de barras, não importa. Meu gráfico de linha. Ó, tanto posso representar um gráfico de barra assim, como eu posso representá-lo assim. Esse é meu gráfico de barra. O que é meu gráfico de linha? O gráfico de linha, quando eu uso é o que a gente está usando agora até na pandemia. O que a gente está usando é o gráfico de linha, porque ele pode o quê? Ele pode aumentar, como pode delinear para tanto quando ele está positivando, quando ele está sendo negativo, que ele vai mais para baixo. Isso é um gráfico de linha. E gráfico de setores. A maioria dos gráficos de setores que vocês conhecem, a maioria não, todos que vocês conhecem, é o que? É um círculo. Como que eu uso um gráfico de setores? Ou eu posso chamá-lo também de pizza. É quando eu uso porcentagem. Ó, quando eu uso porcentagem, eu vou usar esse tipo de gráfico. Esse tipo de gráfico assim. Então, no estudo dos gráficos, sempre que eu quero dar uma informação importante e que essa informação tem muitas coisas para ser informada e ser comparada com uma coisa com outra, eu vou usar um gráfico para representar, como que nós estamos vendo nos repórteres de agora, a quantidade de pessoas contaminadas com coronavírus, as pessoas que foram a óbito e esse tipo de coisa, as pessoas que conseguiram se recuperar. Isso tudo eu posso representar em um gráfico. No gráfico, também o que a gente tem que ter no gráfico, que é importante para a gente identificar o gráfico. A gente tem que ter o que? O título. Ó. Eu tenho que escrever aqui para que é esse gráfico. Por exemplo, uma venda de automóvel é para venda. Isso aqui seja para venda. Venda de roupa, pode ser de roupa. Qualquer coisa que eu vou representar. Aqui, por exemplo, no mês de março, no mês de abril, no mês... E assim vai, ó. Dizer, março, abril, maio e junho. Aqui eu estou representando o que? O mês. E aqui eu vou representar o que? A quantidade de roupa que eu vendi. No mês de março, quanto que eu vendi?
300 peças, 400 peças, 500, e assim vai, que eu vou representar. Faço de conta que em abril eu vendi 300 peças, mas em maio eu já vendi mais, eu vendi 450, então vai ser aqui, ó, eu vendi 450. Então é assim que eu vou representar o meu gráfico, se eu fizer um gráfico de barra. Como eu também posso fazer a porcentagem. Aí eu vou fazer um gráfico de quê? De setores. Eu vendi, por exemplo, eu vendi 30% de roupa feminina. Aí aqui eu vou representar, eu vou dizer que isso daqui é venda de roupa, vamos dizer. Aqui eu vendi os 30% aqui está pintado de azul. Vamos dizer que aqui tem um quadrinho, eu pintei de azul. Aqui vai dizer que é 30%, aqui eu pintei de vermelho mesmo, né? Então vamos ver o preto para a gente representar isso. E aqui eu vou dizer que eu vendi 60% de roupa masculina. Aí eu vou representar, eu vou pintar esse aqui de preto. Aí eu já sei que esse daqui, 60%, 30%, eu vou ter a quantia aqui que eu vou fazer. Igual eu faço porcentagem normal. Eu multiplico, depois divido por 100. E assim eu vou achar a quantidade de roupa que eu fiz durante esse período. Então, a representação de gráficos, ele serve para muitos setores, tanto do comércio como da informação, principalmente da informação. Nós temos aqui, ó, a representação dos gráficos de barra, dos gráficos e a construção, ó. Construção do gráfico de setores, que é esse que a gente está falando por último. De acordo com as informações da tabela, eu vou ter uma tabela. O que é a tabela? A tabela, ela vai vir assim, ó. Aqui eu vou dizer que é um assunto sobre pessoas recuperadas. Aí vamos dizer, eu vou falar que é mulheres, homens, crianças e idosos. Vamos dizer assim, quantas pessoas se recuperaram? Eu vou fazer isso. Aí no meu gráfico eu vou ter que, vamos dizer que foram 702 mulheres que recuperaram. Como que eu vou representar isso em um gráfico? Eu vou fazer a conta. Eu vou pegar o total de pessoas que eu fiz aqui, vou multiplicar por 700, depois eu vou dividir por 100. Aí eu vou saber a minha quantidade de pessoas, quantos por cento eu tenho aqui no meu gráfico. É assim que eu represento os gráficos. Essa, como que é uma revisão do ano passado, vocês sabem como é que faz porcentagem. E é fácil de fazer. E aí, no último, eu posso também usar aquele método matemático que eu tenho de usar um transferidor. Eu tenho que fazer um gráfico redondo, eu posso usar qualquer tipo de tabela e para eu fazer esse gráfico. Na próxima aula nós vamos estudar o que é média aritmética, que também eu posso com a média aritmética fazer também um gráfico, eu posso jogar para isso também. Mas aqui a gente vai aprender a média aritmética, que também é um resumo do ano passado, e a gente vai ter média ponderada, que é a novidade de agora. Até a próxima aula.